tema dessa mensagem o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? Diga assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. 3 vezes e fica memorizado na sua mente. E mais uma vez. Segunda: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Terceira vez: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora só a igreja. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome de Queridos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Nós vamos ler inicialmente Romanos, depois iremos ler mais 2 textos, mais 2 livros. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Marque aí. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Marque aí, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 42 ao 48. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 até o 48. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais também o celestial. Muito bem, queridos, esses textos aqui traz revelações marcantes e poderosas, várias revelações, mas nós queremos nos apegar aqui sobre a salvação. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Evangelho é poder. O Evangelho, como todos nós sabemos, é uma boa notícia, uma boa mensagem. A boa mensagem de salvação chegou à terra, chegou à humanidade. A boa notícia, porque a má notícia é: todos nós somos pecadores e estamos condenados. O homem está morto espiritualmente, não por conta do seu pecado, mas Deus manifesta o seu amor para conosco, através de Jesus Cristo, enviando uma boa notícia para a humanidade, dizendo: eu vou enviar alguém
que é capaz de dar uma nova chance, alguém que é capaz de perdoar os seus pecados, alguém que vai pagar o preço do seu pecado. E esse alguém se chama Jesus Cristo, que ele veio, que ele morreu e trouxe a mensagem de salvação. Agora os homens podem ouvir claramente essa verdade: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e recebei a Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e você seja justificado. O Evangelho, ele vem como poder para tirar a sentença de condenação que estava sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. E ele traz salvação. E nós queremos destacar aqui, falar dos 5 aspectos da salvação. 5 aspectos da salvação. E vamos parar no último aspecto da salvação, baseado nesses textos que nós lemos. Primeiro texto, nós vemos Paulo dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo quanto crer. Quem crer é salvo e é perdoado. Mas quem não crer, a sentença de condenação continua. Por isso que Deus manifesta o seu amor e incumbiu a igreja para anunciar o Evangelho de amor, porque é o único meio de salvação para a humanidade. Amém? Fala para o seu irmão, está entendendo aí? Glória a Deus. Então, nós falando dos 5 aspectos, 4 eu vou dar uma pincelada nos 4, e nós vamos parar no último aspecto da salvação. 5 aspectos básicos, que é doutrina. Isso aqui é doutrina, isso está no nosso manual de doutrina da nossa Igreja Evangélica Avamento Bíblico. É doutrina. O que é doutrina é imutável. Amém, amados? Graças a Deus. Então, o que é um aspecto? Desse modo podemos dizer, para nós entender e concluir, que aspecto aqui se trata das distintas formas por meio das quais algo pode ser explicado ou compreendido. Amém? Salvação, a definição de salvação refere-se à libertação. Quando Cristo nos salvou, Ele nos livrou do pecado e da morte. Através de um plano, Deus mostrou-se perdoador, misericordioso, ao oferecer seu próprio Filho para morrer na cruz e salvar os pecadores. Só existe salvação por intermédio de Cristo. A igreja crê e prega que Jesus Cristo verteu seu sangue para a remissão de pecados e regeneração dos pecadores arrependidos. Queridos, isso é uma boa notícia ou não é? Todos nós estamos livres dessa condenação. Por a gente estar livre, a gente às vezes costuma as coisas para nós, para o ser humano, vamos dizer assim, quando nós nos acostumamos, ela começa a perder o valor. Por exemplo, alguém vai numa loja, uma coisa simples, para você compreender. Ela vê uma roupa bonita, ou um calçado, ela compra, ela fica empolgada. Alguém compra um tênis e tal, e fica preocupado, não quer sujar muito a roupa, eu vou usar em algum evento especial. Uma geladeira, as mulheres do seu sonho, eu quero uma geladeira tal, quando consegue, limpa ela todo dia, toma cuidado para não arranhar. Um carro, alguma coisa, a mesma coisa. A pessoa está desempregada, ela quer um trabalho, porque quer levar pão para sua casa. Ela pede a Deus, ela busca a Deus aquele trabalho e diz: ô meu querido, que trabalho você quer? Me arruma qualquer coisa, qualquer trabalho, eu quero trabalhar para mim ganhar o meu dinheiro e levar o sustento para minha casa. Pois bem, quando ele arruma um trabalho, começa a trabalhar, de repente ele começa a reclamar dos benefícios da empresa. Aí começa a olhar e dizer: meu salário é muito pouco, essa comida não é assim, a cesta básica muito pequena, olha a marca desse arroz, olha a marca desse feijão, olha essa farinha, só vem fubá, e começa a reclamar.
aquilo que tinha tanto valor para essa pessoa já começa a perder o valor. Amém? Entenderam? Entendeu? Da mesma forma, querido, nós entrando em um nível de grandeza. Exemplo de grandeza agora. Quando nós recebemos a salvação, como que nós éramos? Muitos de nós estávamos presos na droga, estava preso no vício, vivia nos bares, vivia, vamos dizer, andando na rua. Muitos que veio para o Evangelho eram mendigo, muitos perderam a sua família, muitos perderam a sua saúde através dos vícios. Muitos trabalhavam e primeiro passava em um bar, em algum local, e enchia a cara de bebida e gastava todo o dinheiro. O restante que tinha jogava e tudo mais, e chegava em casa sem nada, e havia brigas em casa, uma família destruída e assim por diante. Sim ou não? Então, queridos, quando nós recebemos o Evangelho, a boa notícia, olha a solução dos seus pecados. Jesus pode te libertar, você pode ter uma vida diferente, Deus restaura o seu casamento, Deus vai, aleluia, te dar dignidade, porque eu conheço pessoa que nem o ônibus parava para ela mais, porque era jogado na sociedade. Não quer saber de uma pessoa quando ela está em ruínas. Mas existe sim alguém, aleluia, que é poderoso, rico, majestoso, dono do universo, Criador, que Ele olha para nós com amor e sempre nos chama para nos levantar. E Jesus, Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muitos de nós escutamos essa mensagem e nos rendemos. O Espírito Santo falou conosco e nós nos arrependemos e recebemos o poder que entrou em nós e mudou o nosso caráter, tirou os nossos vícios, limpou a nossa vida e nos deu dignidade. E daí passa-se o tempo adorando a Deus, vindo da igreja, 5 anos, 10 anos de cristão, e parece que nós entramos na questão natural do ser humano, começamos a olhar para o Evangelho, para as coisas de Deus, para aquilo que é espiritual, para aquilo que nós já adquirimos como algo que não tem mais valor. Não podemos, irmãos, ter esse sentimento com o Evangelho e com a grandeza que nós recebemos, como nós temos sentimento das outras coisas. Precisa ser renovado dentro de nós o valor e o amor pelo Evangelho de Jesus, pelaquilo que Ele fez na cruz, pela sua palavra de salvação, pela salvação que nós já adquirimos. E veja bem esses aspectos da salvação para você compreender, aleluia, o que a salvação traz. O Evangelho trouxe salvação, e vendo esses 5 aspectos, primeiro aspecto da salvação é o perdão. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Queridos, vocês já assistiram aquela série nos Estados Unidos, ou alguma entrevista de alguém no corredor da morte? Queridos, as pessoas, ela fica em pânico. Ela fica em pânico. Por exemplo, uma pessoa quando recebe uma doença também, que é uma sentença de morte, um câncer no seu estado final, um vírus HIV, ela recebeu uma sentença de morte, ela tem alguns dias de vida, ou algum tempo. Essa pessoa, se ela não for tratada por Deus, se não tiver um acompanhamento, o Espírito Santo ministrando nela, ela um apoio, ela pode entrar em crises depressivas. Ela não sente mais alegria, ela não sente mais ânimo, tudo começa a perder o valor. Muitos entram em estresse traumático e entram na depressão.
Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós compreendemos o que é o Evangelho, nós começamos a entender essas coisas diferentes. Mas o que eu quero mostrar é, de repente, uma pessoa sentenciada, ela receber a notícia de dizer assim, Jesus te curou, ou um prisioneiro no caminho da morte dizer, para, ele está livre, comprovando que esse crime não lhe pertence. Imagine o coração dessa pessoa. Imagina, elevando a grandeza, nós, como dissemos aqui no início, todos nós havia essa sentença de condenação. Será que isso é pouco? Falamos de coisas pequenas para você analisar a grandeza. Ver que Deus te perdoou, porque alguém pagou a tua dívida. E a dívida foi paga não com dinheiro, e nada desse mundo conseguiria pagar. O sangue vertido de Cristo na cruz, Ele pagou. A sua culpa Ele tomou sobre si, e Ele diz, eu te perdoo. Aleluia. Você está perdoado da ira de Deus na sua vida através do pecado. Isso é pouco, irmãos? Segundo aspecto que eu já citei aqui sobre o sangue, é a justificação, que está simultaneamente, isso ocorre de forma simultânea. Nós somos justificados. O homem que era injusto, o homem que tinha uma culpa, agora Jesus cumpriu a justiça. Quando ele diz no batismo, de forma justa, ele vem resgatar a humanidade de uma forma justa. O justo morreu pelos injustos. Aleluia. Então, quando somos justificados, significa, aleluia, significa a justificação, que a culpa que estava sobre você já não existe mais. Você foi reconhecido por inocente da culpa. Amém? Porque você foi perdoado. Agora, a pessoa que era injusta, ela se transforma justa, porque o sangue de Jesus Cristo nos justificou da nossa culpa, dos nossos pecados. Amém? Está entendendo? Fala para o seu irmão, está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Terceiro aspecto é a regeneração. Só estou dando uma pincelada para nós pararmos no quinto. Espero que dê tempo, dá tempo. Então, a regeneração significa o novo nascimento, fomos regenerados. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus e nem entrar. Precisa-se o homem nascer de novo. E nós temos o símbolo desse novo nascimento. Pelo batismo nas águas, nós testificamos que morremos para o mundo. Fomos sepultados a velha natureza herdada de Adão. Sepultado, morrendo nas águas. Aleluia, sepultados nas águas, e ressuscitamos ao sair da água, ao levantar, para viver em novidade de vida, nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, com uma natureza divina, uma natureza de Cristo. Dizer é que nós agora, passamos a ter a mente de Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Por isso que o Evangelho é a única mensagem e o único poder que pode mudar o caráter. O estudo, a pessoa estudar é muito bom, mas os seus pecados não vai ser continuar
A pessoa vai continuar sendo mau caráter. Se ela mentir, ela vai continuar mentindo, só de forma mais sutil, mais elegante. Porque só quem transforma a vida de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, é o Evangelho de Jesus. Então a salvação traz a regeneração. Nós nascemos de novo para viver uma novidade de vida. Não é de voltar para trás, é para viver uma novidade de vida em Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nós. Aleluia! Glória a Deus! E aqui, irmãos, o quarto aspecto da salvação é a santificação. A santificação instantânea e progressiva. Mas só uma pincelada. Nós agora passamos a ter uma mente pura, uma mente limpa, porque Deus, Ele é santo, e nós precisamos ser santo como aquele que nos chamou. Nós não podemos mais aceitar no nosso espírito, na nossa alma, a sujeira. Nós não podemos aceitar os padrões desse mundo, do sistema pecaminoso. Eu não posso mais pensar da forma que o mundo pensa. Eu não posso mais andar como o mundo anda, como o sistema desse mundo anda. Eu sou diferente. Eu tenho que ter uma vida santa diante de Deus. Amém, amados? Uma vida santa, pura, diante de Deus. E essa santificação que vem no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, é a ação do Espírito Santo que habita em mim. Amém? O Espírito Santo que habita no crente santifica, purifica, aleluia, a sua vida todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. E o quinto aspecto que nós vamos parar um pouquinho mais e refletir, aleluia, nos dois textos de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e também 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 48, o quinto aspecto da salvação é a glorificação. A glorificação, amados. O que é glorificação? É a ação de glorificar, de tornar glorioso, de cobrir de glória, de honra. É a magnificência. Então, glorificação é aquilo que é honroso, que é glorioso, que é cheio de glória. E a salvação traz para nós a glorificação. A glorificação, amados, é o clímax da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E a glorificação, nós passamos pelos quatro aspectos já. Todos nós vivemos nesses quatro aspectos da salvação. Nós fomos perdoados, nós fomos justificados, aleluia, nós fomos regenerados e nós fomos santificados pelo Senhor. Agora falta esse quinto aspecto que nós ainda não recebemos e precisamos nos manter firmes para receber o quinto aspecto da salvação, que é a glorificação. Amados, a glorificação, aleluia, nós vamos alcançar a glorificação no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, no texto que nós lemos em Tessalonicenses, que o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens, e o verso: estaremos com o Senhor para sempre. Queridos, aleluia, a glorificação da igreja, dos salvos,
vai acontecer no dia que Cristo vem para buscar a sua igreja. Vai ser na segunda vinda de Cristo, onde que aqueles que morreram, salvos, mas morreram, aleluia, nos 4 aspectos. Aqueles que morreram salvos, eles estão hoje no paraíso, aleluia, e ainda eles não receberam a glorificação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender mais. Então, no dia do retorno de Cristo para vir buscar a igreja, aqueles salvos receberão a glorificação. Está começando a entender? Aleluia, você vai entender mais. Graças a Deus. Então veja, amados, que só existe salvação voltando aqui para a glorificação. A glorificação, ela é a redenção de nosso corpo. A glorificação está a total vitória sobre a dor, a tristeza, a corrupção, e elimina totalmente a vitória total sobre a morte. A morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a redenção de nosso corpo é a vitória sobre a dor, sobre a tristeza, sobre a corrupção e sobre a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, entendendo o texto aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, escreve nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, tratando da doutrina da ressurreição. Ele estava combatendo aqui uma doutrina errada, que estava sendo introduzida na igreja, porque muitos estavam dizendo que Jesus Cristo não tinha ressuscitado dentre os mortos. E Paulo dizendo que Jesus Cristo, no início do capítulo 15, ele começa a destacar dizendo que Jesus Cristo ele foi ressuscitado. E houve testemunhas. Ele apareceu aos discípulos. Ele apareceu aos seus discípulos. E 500 discípulos viu ele, aleluia, ressurreto no monte no dia que ele subiu ao céu. E ele diz: Cristo, ele morreu e ele ressuscitou, e ele foi as primícias dos que morrem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E se não houver ressurreição, aleluia, no Evangelho, se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. E aí ele começa uma série de ensinamentos. Ele começa a dizer que o primeiro homem foi corrupto, foi Adão, é da terra, e o segundo Adão, aleluia, não é da terra, aleluia, é celestial, que está falando de Jesus. E o primeiro Adão é terreno e o segundo Adão é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Até esse ponto aqui, quando ele diz da semeadura, de semear, ele dizendo que também a ressurreição dos mortos semeia corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Falando que o nosso corpo, por conta do pecado, ele é corrupto, ele é frágil. Nós sentimos toda a consequência do pecado na nossa vida, dor, sofrimento, angústia. E se Jesus Cristo não morresse na cruz e não ressuscitasse, não havia ressurreição para nós, não tinha como nós recebermos um corpo glorificado. Então semeia-se o nosso corpo. Quando nós morremos, somos sepultados, e ali o corpo corrupto foi, aleluia, semeado. E no dia da glorificação vamos, aleluia, ser ressuscitado em um corpo incorruptível, onde o corpo glorificado é o corpo semelhante ao de Cristo. Como Cristo morreu, ressuscitou, tem um corpo glorioso,
nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo incorruptível. Nós sentimos uma dor na unha, inflama, todo o nosso corpo fica com febre e vamos para a cama. Nós somos frágeis, mas o corpo celestial, ele é incorruptível, ele não se acaba, ele não se envelhece, ele não sente dor, ele não tem sofrimento, ele não tem tristeza.